Amém. Estamos entregando a sua oração ao nosso bendito e amado Deus. Perdemos diante do Senhor que nos criou. Querido Deus, graças a Deus a Ti porque chegamos nesta casa de oração para te louvar, para dizer o Teu nome, Senhor. Nesse momento, dirigidos em tudo aquilo que vamos fazer e que seja realmente para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Nós suportamos estas vezes sobre nós, também pedindo ao Senhor que nos ajude a reconhecermos de forma humilde aquilo que estamos falhando, para que a nossa vida expresse realmente o santidade do Pai Celestial. Permaneça conosco, para que nossos irmãos e irmãs, para que louvem junto ao Teu nome. E suplicamos tudo isso no nome de Jesus. Amém. Oh, Deus bendito,
pela fé o justo vai viver, na vida vamos encontrar. Jesus, portanto, nos dará poder, devemos crer e confiar. Os que esperam sempre no Senhor, faz alegria de achar, receberão livros constante amor e graça para testemunhar. Oremos juntos. Oh Deus bendito, hoje também vem conceder-nos tua graça e teu poder. Eis nossa prece, vem perto estar, vem tua igreja aqui Amém? Louvemos o Rei, glorioso Senhor. Vamos cantar de seu infinito amor. Tudo seguro é seu grande poder, e sempre seus filhos está a defender. Falemos de Deus, da graça sem par, o grande Senhor do céu, da terra e mar. E volta a chuva, o vento e a luz, a forte tormenta, o seu poder traduz. Cantemos do céu, cuidado por nós, e demos ao Pai louvor em alta voz. Louvemos, louvemos ao bom Criador, amigo sincero, fiel e redentor. Peço nós, grande Deus e nosso Pai que está nos céus, que agradecemos, Senhor, por nome do teu Santo Filho Jesus. Porque louvamos e clamamos nesse momento, te pedimos graciosamente que o Senhor, segundo a tua graça e o teu poder, acende esses louvores no teu trono de glória, meu Pai. Que possamos, ao abrir as nossas vozes, solar as nossas vidas, que nós possamos louvar-te com todo o nosso ser perdido em nós. Continua conosco em todo esse momento dos serviços sagrados que teremos nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. Feliz sábado, irmãos. Sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja no coração de cada um de nós. Nesse momento, daremos início à nossa escola sabatina com o hino rumo à escola sabatina. Ao som do hino, fiquemos de pé e vamos cantar com alegria, louvar o nome do nosso Deus. Em teu nome começamos esta escola, ó Senhor, com fervor.
nos manda que sejamos sempre fiéis até morrer. Cada sábado nós vimos a tua escola, ó Jesus. Venha, ó Mestre, instruir-nos no caminho teu de luz. Vem, Senhor, vem ensinar-nos teus preceitos, vem cumprir. Eis reunidos esperamos tua presença aqui sentir. Cada sábado nós vimos a tua escola, ó Jesus. Vem, ó Mestre, instruir-nos no caminho teu de luz. Amém. Irmãos, na lição dessa semana, Paulo, ele nos lembra que a vida cristã ela é marcada por uma transformação radical. Quando nós aceitamos a Cristo, morremos para o pecado e ressuscitamos para uma nova vida em Deus. A ressurreição não é apenas um evento futuro, é uma experiência presente. Então, a nossa aceitação de Cristo precisa provocar uma ressurreição em nós a cada dia para que nós sejamos uma nova criatura. Viver como ressuscitados significa pensar nas coisas do alto, buscar a vontade de Deus e refletir o caráter de Cristo nas atitudes do dia a dia. Hoje nós somos chamados a deixar as coisas velhas para trás e a caminhar com pessoas que foram tocadas pela graça e vivem sob o poder da ressurreição. Que cada um de nós possamos buscar a ressurreição em Cristo a cada dia para que nós possamos viver como novas criaturas. Vamos nos colocar de joelhos e vamos falar com o nosso Deus. Oremos. Santíssimo Deus e amado Pai, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor, para todos sempre. Graças te damos, Senhor, pela tua bondade, pelo teu cuidado, porque durante toda essa semana o Senhor esteve conosco, nos auxiliando em cada coisa que fizemos, e porque hoje, Senhor, nessa manhã, o Senhor nos despertou e trouxe até a tua casa para desfrutar da presença dos nossos irmãos e principalmente, Senhor, da presença do teu Santo Espírito. E pedimos, Senhor, que nesse sábado nós possamos ser restaurados em nossas forças físicas, nossas forças mentais, nossa força mental, mas acima de tudo, Senhor, que possamos ser fortalecidos espiritualmente. Que a tua palavra aqui hoje venha nos alimentar, nos fortalecer, nos aproximar de Cristo Jesus e nos tornar mais semelhantes a Ele. Que nós possamos, Senhor, a cada dia viver a ressurreição, que possamos a cada dia andar com novas criaturas que foram alcançadas, Senhor, pelo poder da graça de Cristo. Abençoa, Senhor, a nossa escola sabatina, que ao nos reunirmos para recapitular a lição, nós possamos ouvir a tua voz através da tua palavra. Que cada filho teu nessa manhã possa sentir a tua presença. Abençoa, Senhor, aqueles que ainda não chegaram, que o teu Santo Espírito possa convidá-los a se fazer presente na tua casa. Esses pedidos nós fazemos no nome de Jesus. Amém. Nesse momento nós vamos ouvir mais um hino. Esse é meu desejo, Senhor, de honrar com meu coração, de adorar. Tudo que há em mim, de dar
confiaram em Deus e foram alcançados por uma bênção. Que nós possamos meditar na história que nós iremos assistir. Informativo Mundial das Missões, levando o Evangelho à selva. Andrew é de Papua Nova Guiné e certo dia ouviu um chamado que mudaria sua vida para sempre. A visita de um pastor adventista em sua aldeia o despertou para as verdades da Bíblia, como o retorno de Jesus. Andrew participou do evangelismo realizado pelo pastor e se tornou um estudioso da Palavra de Deus. Logo ele foi batizado e se tornou ativo na comunidade adventista local. Seu coração ardia em pregar o Evangelho. Então Andrew participou feliz de um treinamento para ser um pastor voluntário no interior do país. Depois do curso, ele foi enviado para uma aldeia distante 3 dias de caminhada. Andrew estava feliz com a missão. Na aldeia ele enfrentou o desprezo, palavras duras e o preconceito contra os adventistas. Mas Andrew continuou firme, confortado pelas vidas que estavam mudando e os milagres acontecendo. Certa semana, ele e sua esposa estavam sem comida e dinheiro e foram para a mata orar a Deus. No meio da mata, um estranho apareceu e lhes entregou dinheiro. Deus havia enviado provisão. Passado um tempo, Andrew foi patrocinado por um australiano para outro curso de teologia para leigos. Foi 1 ano de capacitação que o fez ser enviado para cuidar de uma igreja de 200 membros no interior. Como resultado de seu trabalho, 120 pessoas foram batizadas e uma nova igreja foi construída. E o mais impressionante foi o que aconteceu em uma campanha evangelística nacional, onde outras 874 pessoas foram batizadas através do trabalho missionário de Andrew. Alguns meses depois, a Igreja Adventista em Papua Nova Guiné patrocinou Andrew para um treinamento para pastores voluntários avançado. Hoje ele está nesse treinamento e preparando o coração para onde Deus o enviar.
Sua oferta missionária deste trimestre irá ajudar a Escola Adventista de Ministério Omaúra, onde Andrew foi treinado e continua seus estudos hoje. A escola prepara membros leigos para serem pastores voluntários. Por isso, sejamos liberais. Nesse momento nós teremos uma oração especial para as nossas irmãs Jéssica e Natália. Bom dia, igreja, quem sabe. Antes de cantarmos esse louvor, quero ler um versículo da palavra de Deus que mostra como o Senhor nos nós, mesmo quando nós caímos. Em Salmos, capítulo 7, versículo 24 diz: ainda que caia, não ficará prostrado, porque o Senhor o sustém pela mão. Esse louvor fala justamente isso, que Deus não desiste de nós.
Bem, chegou o momento de nós recapitularmos a lição dessa semana. E nessa semana nós aprendemos com Paulo que em Cristo nós adquirimos uma nova identidade, a identidade de cristão. Paulo ensina que quando nós somos ressuscitados com Cristo, deixamos o domínio do pecado e passamos a viver sob o domínio da graça. Essa nova vida implica uma mudança de mente, de prioridades e de comportamento. As coisas do alto não são apenas conceitos espirituais, mas são valores do reino: amor, humildade, perdão e serviço. Essas são as novas características que uma pessoa adquire quando ela morre para o eu e ressuscita para uma nova vida com Cristo. Viver e ressuscitar com Cristo é permitir que Ele molde os nossos pensamentos, sentimentos e ações. É escolher diariamente refletir a luz do céu deste mundo que é tão escuro. A ressurreição de Cristo é mais do que uma lembrança, mas é um poder presente que transforma quem somos e nos prepara para a eternidade. Então, quando nós aceitamos a Cristo em nosso coração, essa aceitação e a graça de Cristo sobre nós nos capacita a viver uma nova vida e a ser uma nova criatura. E é sobre isso que nós vamos recapitular nesse momento, aquilo que nós estivemos estudando durante a semana. Então, nesse momento, nós vamos nos dividir em classes. Temos duas classes de adulto, temos lá em cima a classe dos juvenis e das crianças também, né? Ou só tem criança hoje? Então, aos concluindo, né, não sei se o hino vai ser tocado, se vai ser cantado, mas nós vamos tocar um hino para nos confraternizarmos, e quando nós cumprimentamos os nossos irmãos, nós também nos dividiremos em classes para a recapitulação da lição. Satisfação é não ter
Já parou para pensar o que é a escola sabatina? Costumamos dizer que ela é o coração da igreja. Assim como o coração faz fluir vida para todo o nosso corpo, a escola sabatina faz fluir a fé adventista para toda a igreja. O jovem que é aquecido pelo pulsar desse coração mantém viva a grande esperança da volta de Cristo Jesus. Conecte a sua espiritualidade no estudo diário da Palavra de Deus. A lição da escola sabatina pode ajudar você a se relacionar de forma inteligente com a Bíblia. O estudo da lição percorre roteiros temáticos que abordam assuntos do interesse geral dos jovens e esclarece cada um dos temas com base bíblica. Encontrar os amigos aos sábados de manhã e fazer um rápido bate-papo é divertido. Porém, essa interação não deve prejudicar a reverência da igreja, nem tomar o tempo de estudo em grupo. Fique ligado, porque é na sua classe da escola sabatina que a conexão é estabelecida. Em sua classe você tem a oportunidade de falar e ouvir opiniões a respeito do tema discutido durante a semana. A escola sabatina é viva, por isso cante, ore, testemunhe, mas não pressione o momento do estudo da Bíblia. Experimente os benefícios de uma vida espiritual ativa. Fique conectado. Um jovem conectado atualiza o perfil da sua fé a cada dia. Navegue pela Bíblia. Ela é a palavra de Deus. Ele, o provedor. Muito bem, chegamos ao final de mais uma escola sabatina, onde Paulo nos ensina o importante princípio de ocupar a nossa mente com as coisas do alto. Né? É bem verdade que se nós ocuparmos a nossa mente, como disse a lição, com as coisas aqui da terra, nós vamos nos tornar inúteis para o céu. Vamos nos tornar inviável que Deus nos utiliza. Alguns acham que o contrário é verdadeiro, que se nós nos ocuparmos muito com as coisas do céu, nós nos tornar inúteis aqui para a terra. Isso não é verdade. Na verdade, quando nós ocupamos a nossa mente com as coisas do céu, nós nos tornamos mais úteis aqui na terra. Porque esse mundo escuro está precisando da luz que só é refletida através de nós se Jesus estiver em nossas vidas. Então, quando nós ocupamos a nossa mente com as coisas do céu, nós nos tornamos mais úteis aqui. Que as pessoas precisam de Jesus e elas vão ver Jesus através de nossas vidas. Amém? Então, que nós possamos a cada dia seguir esse princípio de ocupar a nossa mente com as coisas do alto. Nesse momento nós vamos ouvir mais um louvor para encerrar a nossa escola sabatina. Deus enviou seu Filho amado para sofrer em meu lugar, na cruz morreu, mas viva agora está.
atenção como Israel da nova dispensação, esse novo Israel, Israel espiritual. Queremos, meu Senhor, te agradecer, porque um dia, como estamos falando, estávamos vivendo como filhos da desobediência, mas o Senhor nos chamou das trevas para a tua luz. Graças te damos, meu Pai Celestial, porque não houve mérito nenhum nosso para que tu fizesse isso, mas os méritos estão em Jesus. E para que não colocasse como coisa vã o sacrifício do teu filho, o Senhor vem em busca de nós para nos mostrar aquele que é quem te deu a honra, toda a glória, aquele que deu a vida por cada um de nós, e que nele nós podemos ter uma nova vida dia após dia. Nós podemos ser uma nova pessoa dia após dia. Te agradecemos por tudo aquilo que estamos aprendendo. E tudo isso é possível pelo poder do teu Santo Espírito trabalhando em nós. Te agradecemos, meu Pai, por todas as tuas bênçãos espirituais. Só te pedimos uma coisa: nos ajude de forma conscienciosa a viver aquilo que estamos aprendendo do Senhor. Só assim, não é o conhecimento que vai fazer com que nós honremos o teu nome, mas é a prática do conhecimento que estamos obtendo que redundará em honra e glória para o teu nome. Portanto, nos ajude a te santificar cada dia mais em nossa vida. Continua conosco, meu Pai Celestial. Usa o mensageiro, não sei, tu sabes que passará a mensagem, mas que ele possa se desvencilhar de si mesmo, para que nós possamos sentir o Senhor falando conosco nesta manhã, porque foi para isso que nós vimos. E suplicamos a tua bondade, graças a Ele, por estas bênçãos agradecidas, pelas bênçãos que sejam derramadas sobre nós em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, vamos dar início, ao momento lá em família, fruto de oração. Queremos nesse momento convidar a nossa irmã Marcela. Foi o fruto de oração escolhido a semana passada, o Espírito Santo a escolheu para que a igreja passasse uma semana inteira orando por ela, pela sua família, E hoje, mais um sábado, nós vamos iniciar esse ciclo de oração. Amém? Amém. Oramos a nossas fontes e oramos a nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos derramadas sobre a vida da nossa irmã Marcela. Te pedimos, Senhor, que possa continuar por ela, que possa, Senhor, convencê-la de todas as tuas verdades, Pai. Que ela possa, Senhor, criar nos teus caminhos, fazendo não o que agrada a ela, mas o que agrada a ti. Pai, abençoa as tuas filhas, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, resgatá-las. Que o Senhor possa convencê-las, Senhor, de que o melhor lugar para estar é na tua presença. Senhor, que o Senhor possa prover todas as necessidades do lado da nossa irmã. Tudo aquilo, Senhor, que nós não podemos com as nossas forças, que o Senhor lute por ela. E que o que ela possa fazer com as suas próprias forças, Senhor, que ela busque. Pai, que ela tenha comunhão contigo, que ela busque estar na tua presença, estudando a tua escritura e andar segundo o teu santo evangelho. É o que nós te pedimos sobre a vida dela, sobre a vida das filhas, bênçãos vindas do céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A próxima família, escolhida como fruto de oração, foi a família do nosso irmão Maurício. Amém. O Senhor conhece as nossas necessidades e convida a igreja a estarmos orando todos os dias, não só para a família do nosso irmão Maurício, mas sempre orando por nossas famílias, aqueles que são de dentro da igreja, de fora, por nossa cidade, pelo país, também pelo mundo, para que Deus possa avançar o seu evangelho. Amém? Vamos curvar as nossas fontes e orar pelo nosso irmão Maurício. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos grandemente, Senhor, pela vida de Maurício, o seu testemunho, Senhor, que ele tem dado, ao que ele vai. Te pedimos, Senhor, que ele continue, Senhor, te servindo em espírito e em verdade. Que ele possa, na sua comunidade, Senhor, lá entre amigos, irmãos, vizinhos, parentes, Senhor, viver o teu evangelho. Que através da vida deles, Senhor, outras pessoas possam vir à tua casa te servir, te buscar. Continua com ele, que ele possa, Senhor, dedicar tempo todos os dias, Senhor, para pregar, para estudar o teu evangelho. Senhor, usa este jovem onde quer que ele vá. É o que nós te
pedimos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Então, irmãos, como temos o momento fruto de oração das famílias, nós também temos um momento de pedidos e agradecimentos ao nosso Deus. Então, a cada sábado, o Senhor nos permite, colocar no seu altar a caixinha com cada petição feita e também com cada agradecimento. Então, que os irmãos ousem mais a colocar aqui as suas petições e tenha certeza que no tempo certo, no tempo determinado por Deus, Ele vai responder às suas petições. Amém? Então, nesse momento também, cobrimos as nossas mãos e vamos fazer uma oração por cada pedido e por cada agradecimento a Deus. Oremos. Santo Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor Deus, por este momento mais especial, Deus, que é de trazermos e de colocarmos, Senhor Deus, diante de Ti, no teu altar, Senhor Deus, a caixinha com cada pedido de oração, cada petição feita, Senhor Deus, e também por cada agradecimento feito a Ti, Senhor Deus, por reconhecer, Deus, cada feito que o Senhor mesmo fez pela vida de cada um dos Teus filhos. Paizinho, no tempo certo determinado por Ti, Senhor Deus, cremos que não pelos nossos méritos, Senhor Deus, mas pelos méritos de Cristo Jesus, o Senhor há de prover, Paizinho, na vida de cada um daqueles que está necessitando, Senhor Deus, das Tuas provisões. Então, cremos, Senhor Deus, que o Senhor há de prover na vida de cada um daqueles, Paizinho. Ó Deus, queremos também te entregar os nossos agradecimentos também, Deus, porque reconhecemos, Senhor Deus, diante de Ti, diante dos Teus anjos dos céus, Senhor Jesus, tudo que o Senhor já tem feito em nossas vidas, Senhor Deus, e pelos métodos de Cristo, o Senhor cumpriu em nossa vida. Então queremos te agradecer por tudo, Deus, por todas as provisões que o Senhor já realizou em nossas vidas e pela fé, Senhor Deus, por tantas outras que o Senhor vai prover ainda, Paizinho. Mas desde já queremos te agradecer por todas elas, Paizinho. Em nome de Jesus. Gostaríamos de estar convidando todos os irmãos para amanhã à noite darmos continuidade ao estudo Espírito Santo, Deus dos bastidores. Amanhã nós vamos para o estudo do número 11 e gostaríamos muito que todos os irmãos estivessem aqui para aprendermos juntos. Na quarta-feira também, de oração, um culto muito importante, como todos os outros, o qual a igreja se dedica em orar, em clamar a Deus por bênçãos. Então, que todos sejam convidados e se organizem para estar nos cultos de domingo e de quarta-feira. Amém? Convido o serviço de canto, o pregador da manhã e o diácono e a polícia que se organizam o serviço. Eu te amo, ó Deus, e o meu louvor, minha alma vem te adorar, Senhor, aceita este meu louvor, como gratidão por Deus, grande amor. Se mais pensar no Senhor neste lugar, seu poder e sua graça, seu amor, posso ver em cada face sua beleza irradiar, sinto a presença
possamos sair daqui, ó Deus, preenchidos pelo teu poder, pela tua graça, e dispostos a sair e cumprir a missão que o Senhor nos confiou. Pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu era taróloga. As pessoas me procuravam para ler o destino delas através das cartas. Ela era agitada, inquieta, algo nela clamava. E perguntei se elas aceitavam o estudo bíblico. Elas disseram que sim. Agora eu me sinto muito mais preparada para trazer as pessoas aos pés do Salvador que eu conheci. Provai e vede. Histórias de fé e fidelidade. Meu Cristo, meu Redentor. Eu não sabia o que era igreja, não sabia manusear a Bíblia. Aliás, nem Bíblia eu tinha. Ninguém nunca me convidou para um estudo bíblico. Eu passei a vida sobre os braços abertos do Cristo Redentor, sem nunca conhecer quem de fato é Jesus. Eu era uma analfabeta espiritual, uma ignorante mesmo, até que um dia uma Bíblia mudou toda a história da minha vida. Minha mãe ganhou uma Bíblia de presente do meu afilhado, mas ela simplesmente sumiu. A gente procurou por toda parte, mas nada de achar a Bíblia. Minha mãe tem problemas de saúde, não consegue se locomover com facilidade. E há algum tempo eu me dedico a cuidar dela. O plano de saúde dela é do Hospital Silvestre, mas a gente nunca imaginou que ele fosse ligado a uma igreja. Depois desse episódio da perda da Bíblia, toda vez que eu levava minha mãe às consultas médicas, ela perguntava para as outras pessoas na sala de espera onde comprar uma Bíblia. Até que um dia, uma senhora da limpeza, ouvindo a minha mãe perguntar sobre a Bíblia, disse: por que vocês não procuram o pastor? Pode ser que ele consiga lhe ajudar a encontrar uma Bíblia. Eu fui com a minha mãe até a sala do pastor, bati na porta e perguntei se ele tinha Bíblia para vender. Quando a Carla chegou aqui com a Ana Maria, ela estava visivelmente carregada. Ela era agitada, inquieta, algo nela clamava. Quando a gente explicou toda a história para o pastor disse: eu não vendo Bíblia, mas eu tenho uma Bíblia que eu posso te dar. Eu peguei a Bíblia, coloquei na mão dela e disse: toma, é sua. Mas pouco adianta você ter a Bíblia se você não tiver ninguém para poder te explicar. E perguntei se elas aceitavam o estudo bíblico. Elas disseram que sim. No dia seguinte, nós começamos a estudar a Bíblia. À medida que eu fui estudando e entendendo a Bíblia, eu fui abandonando tudo que eu fazia, que não compactuava com os ensinos bíblicos. Eu percebi como a minha casa e a minha vida eram pesadas, espiritualmente carregadas. A Carla se colocou à disposição da mudança. Ela tinha sede de aprender. E a Carla, quando conheceu Jesus, que a Bíblia revela, essa descoberta mudou a vida dela para sempre. A Carla é um tipo de pessoa que reconhece o chamado do Mestre e quer que outras pessoas o conheçam. Logo que começou a frequentar a igreja, ela trouxe 5 amigos. Em setembro de 2023, eu, minha mãe e minha irmã fomos batizadas nas águas. Meus 2 filhos também estão na igreja. E isso é uma alegria que eu não consigo descrever. Mas o batismo foi só o início da minha caminhada. A igreja que eu frequento tem um programa de discipulado chamado Crescendo em Cristo. É nessa classe que a gente entende o que é a escola sabatina, que recebemos explicações mais profundas sobre como deve ser nossa comunhão, sobre o papel indispensável da oração, sobre a importância do estudo da Bíblia. Agora eu me sinto muito mais preparada para trazer as pessoas aos pés do Salvador que eu conheci. Nós adoramos um Deus bondoso. Provai e vede. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas. Quero ofertar, quero devolver, quero entregar tudo.
de amor. Quero lhe entregar tudo em fim de coração. Este é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Quero receber o Espírito em mim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. Senhor, nosso Deus e Pai, que agradecemos por termos motivos, Senhor, de ofertar e dizimar, o Senhor ter aberto, Senhor, portas de emprego, trabalho, serviço, ter nos dado condições, Senhor, de administrar os 90% que o Senhor colocou em nossas mãos. Pai, nós te pedimos bênção sobre todos aqueles que puderam ofertar, que puderam dizimar nesta manhã, aqueles também, Senhor, que não puderam por falta de emprego, por falta de condições financeiras, Senhor, que o Senhor derrame bênção sobre a vida dessas pessoas, que eles possam, Pai, adquirir fontes de renda para dizimar, para ofertar ao Senhor, para o crescimento da obra de Deus. Senhor, nós te agradecemos por tudo, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Quando olho e penso como eu vivi, me espanto com o preço que recebi. Me afastei do que importava, quando refleti o sacrifício meu, quando finalmente eu ia me entregar, encontrei a cruz que estava a me chamar. Teria que morrer para viver, e agora sou feliz. Crucificado estou com Cristo, já não vivo eu, mas Jesus Cristo vive em mim. Sua cruz jamais me pedirá o que eu não possa dar, pois é nele a força, não há maior sacrifício. Crucificado estou com Cristo, que vive em mim. Sempre ouço o Salvador a me chamar pra morrer, assim como ele fez. Entrego minhas mãos ao meu Jesus, que me liberta ao prender-me lá na cruz. Eu glorificarei por seu poder, reconheço todo o seu sofrer, e pelo poder do seu viver, eu agora sou feliz. Crucificado estou com Cristo, já não vivo
igreja. Mais uma vez é um prazer estar aqui. Embora hoje eu quase chegue na hora da manhã, né? A votação atrasou um pouquinho, mas graças a Deus aqui estamos para mais uma vez refletir um pouquinho na palavra do nosso texto. Quero convidar os irmãos a abrir suas Bíblias, Mateus 24, versículo 14. Amém? Que diz: e será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as gerações, então virá o fim. Assim continuamos, vamos orar, nosso Deus. Pai querido, iremos refletir um pouco, Deus, sobre a mensagem da volta de Jesus, uma mensagem conhecida por nós, uma mensagem que nós cremos, mas que precisamos, ó Deus, nos atentar para alguns pontos. Devido à correria do dia a dia, devido às circunstâncias do dia a dia, nós somos pegos de surpresa muitas vezes, dormir em alguns pontos, em algumas áreas, que precisam estar atentas. E o texto que nós lemos fala que o Evangelho do Reino precisa ser pregado a todo mundo, para testemunho a todas as nações, para somente então vir o fim. Que o Senhor possa, mais uma vez, falar o nosso coração, e que essa mensagem possa nos despertar para a brevidade, ó Deus, da volta do Senhor Jesus e a urgência que temos para sairmos e cumprir com a missão que foi designada a nós, que é pregar este Evangelho do Reino a todo mundo. Pedimos agradecendo em nome de Jesus. Amém. Bom, como eu disse, o contexto de Mateus 24 é um texto bastante conhecido, né? Primeiro, quando eu estava chegando na igreja, 22, 23 anos atrás, a primeira vez que eu vi esse texto aqui, essa mensagem, e parecia tão real a proximidade da brevidade da volta de Jesus, que quando a gente saía do culto, a gente juntava um grupo de amigos e ficava ali discutindo o que a gente sempre ouvia nas mensagens. E quando a gente viu essa mensagem pela primeira vez, eu e os amigos meus, a gente começou a analisar alguns pontos que são descritos aqui em Mateus 24, que tocaram nosso coração de uma forma que a gente imaginou que, de fato, a mensagem da volta de Jesus era mais breve do que nós imaginávamos. E aí, 20 anos, 22 anos se passaram e a gente ainda está aqui. Mas por que Jesus ainda não voltou? O que está faltando para que ele possa voltar? Eu me lembro que naquela época as guerras, os rumores de guerras já existiam, né? Já aconteciam, mas se concentravam basicamente em uma região do planeta, a região da Palestina, mais ou menos por ali. E toda a atenção era voltada para a Palestina, mas ninguém se atentava para as pequenas coisas e sinais que aconteciam ao nosso redor e que acontecem hoje ao nosso redor. Diariamente a gente tem visto coisas acontecendo e a gente tem entrado no comodismo e é acreditado que os sinais e prodígios preditos por Jesus acerca da sua volta são apenas coisas comuns que devem acontecer, que precisam acontecer. As tragédias. Quem aqui acompanhou o caso de lá de Minas Gerais, que não estou agora, há 2 semanas atrás? Juiz de Fora. E todos os anos tem tragédias e desastres naturais acontecendo e a gente tem levado com a maior naturalidade do mundo, achando que isso é normal. Mas se a gente for analisar o contexto do capítulo 24 de Mateus, Jesus tem um sermão profético, onde ele fala também da destruição do templo, no ano 70, depois dele. Mas, mais à frente, os discípulos começam a conversar com Jesus acerca dos sinais que haveriam, que antecipariam a volta de Jesus. Lá no Monte das Oliveiras, Jesus começa a conversar com eles e diz ali alguns sinais que são que antecederiam então a volta de Jesus. Por exemplo, no capítulo 24, versículo 4, ele diz assim: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque virão em meu nome, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo,
e enganarão a muitos. A gente tem presenciado muitos falsos profetas, muitos falsos cristos no nosso dia a dia. Mensagens que só acalentam mais o nosso eu, o nosso ego, do que nos alertam para algo mais importante. Os profetas, entre aspas, os pregadores, estão mais preocupados em levar uma mensagem que acalente o coração das pessoas com mensagens falsas, como prosperidade, como uma vida abundante, com uma vida sem preocupações, do que estão preocupados em levar de fato a verdadeira mensagem, que é uma mensagem onde nós passaremos por tempos de tribulação, tempos de aflição. Pessoas oportunistas começam então a tirar proveito das pessoas de coração puro, de coração sincero, pessoas que ainda não conhecem a mensagem verdadeira, a mensagem que liberta, a mensagem que transforma. E muitas vezes nós somos tentados a nos apegar a algo que vem fácil, a algo que não requer tanto esforço de nós. Esses dias, essa semana, eu estava vendo alguns vídeos no YouTube e me deparei com um esquema de pirâmide que aconteceu nos anos 2000, início dos anos 2000. Quem é que lembra da Avestruz Master? A Avestruz Master foi uma empresa fundada por uma família que viu a oportunidade de investir em avestruzes e não só isso, viu a oportunidade de vender esses animais para pessoas, prometendo a elas um retorno financeiro sobre o investimento que eles faziam em tempo recorde, em tempo curto, de pelo menos 10% daquele investimento. Esquema de pirâmide. Naquela época ninguém sabia, mas o fato de você conseguir algo de maneira rápida, sem muito esforço, chamava a atenção. A mesma coisa fazem os pregadores hoje. Se você vender a sua casa e doar para a igreja, você vai conseguir, aliás, se você não pagar o seu aluguel e dar de oferta para a igreja, dar de dízimo para a igreja, Deus vai te dar uma casa. E quem não quer conseguir uma casa? Mas são enganados pela promessa falsa do ganho rápido sem muito esforço, do retorno rápido sem muito esforço. Seguindo aqui, o capítulo 24 vai falar também de guerras, rumores de guerras, fomes, terremotos, coisas que a gente tem visto acontecer de maneira corriqueira, coisas que para nós já se tornaram normalidades, mas não estamos nos atentando para o ponto de que isso foi predito por Jesus, dizendo que antecederia a sua volta, e nós estamos vendo esses sinais acontecer, mas não estamos nos preparando para o desfecho dessa história. O texto vai trazer também, os versículos até o versículo 14, vai trazer também que nós seremos perseguidos por amor a Cristo. E o interessante é que isso já acontecia na época dos discípulos. O apóstolo Paulo mesmo era um perseguidor de cristãos. E tantos outros que perseguiam os cristãos. Graças a Deus, Paulo se converteu, se tornou o maior pregador de todos os tempos, o maior evangelizador. Mas essas coisas que Jesus disse já aconteciam na época dos discípulos. Então não é algo novo, não é algo que está acontecendo agora. E eu preciso ficar atento a isso. Eu preciso me alertar a isso. Lembra do Provaveiro? A moça que falou que estava na região árabe,
Semana passada, em domingo, eu tive em Caruaru uma convenção de líderes. E uma dessas missionárias, que foi para uma das regiões, estava lá. E ela conta a dificuldade que tem para pregar o Evangelho. Não existe igreja adventista como nós temos aqui. Não existe pequeno grupo organizado. Lá é totalmente proibido alguém entrar em uma igreja que não seja a mesquita que eles têm lá. O nativo, né? O nativo daqui. Lá até tem igrejas, na verdade, igreja católica, tem uma igreja católica que é permitido para turistas, mas fica um guarda na porta da igreja, olhando se quem está entrando lá é turista ou não. Imagina a dificuldade que esses missionários têm para pregar o Evangelho nessas regiões. Marrocos, China e tantas outras regiões que ainda não tiveram acesso à mensagem verdadeira que transforma. Imagina a dificuldade que esses missionários estão tendo para levar a mensagem ao mundo. E isso aqui traz para nós um puxão de orelha, porque nós temos o livre-arbítrio para irmos e virmos quando nós quisermos, pregarmos quando nós quisermos, a quem quisermos. Mas muitas vezes preferimos ficar no conforto da nossa casa. Muitas vezes preferimos usar esse aparelho que nós temos em mãos apenas para ver alguns vídeos engraçados, passar algumas fotos. Mas se você usar isso aqui da maneira como deve ser usado, é uma ferramenta poderosíssima para a pregação do Evangelho. Quantas e quantas pessoas não podem ser alcançadas com uma mensagem que sai de um aparelho como esse? Eu parei na perseguição dos cristãos e na apostasia. Se a gente for analisar os números das pessoas que entraram na igreja e das pessoas que já saíram da igreja, nós vamos ter um número muito maior dos que saíram do que os que estão atualmente. Por fim, o versículo 14 traz exatamente o texto que nós lemos, que a condição para que Jesus volte, para que o fim venha, é a pregação do Evangelho do Reino a todo mundo, para testemunho a todas as nações. Mas o capítulo 24 ele não para por aqui. Ele traz alguns outros pontos, algumas outras ênfases que nós precisamos nos atentar. Por exemplo, a partir do versículo 15 até o 31, o capítulo vai falar de uma grande tribulação, tal qual nunca houve. No início de Mateus 24, Jesus disse que quando as coisas que ele disse, guerras, rumores de guerras, falsos cristos, falsos profetas, o almoço espiando das pessoas, começassem a acontecer, ele alerta os discípulos para que isso, dizendo que isso seria apenas o princípio das dores e não o fim. Então, tudo que nós já vivemos e que ainda estamos vivendo, algo ainda mais intenso vai acontecer. E precisamos estar prontos, precisamos estar preparados. Dos versículos 15 ao 31, a gente não vai ler, mas ele menciona o sacrilégio de Daniel, indicando um momento crítico, um momento que nós nunca passamos e nunca imaginamos passar. Mas esse momento vai acontecer. Queremos isso ou não, ele vai acontecer. Estejamos preparados ou não. Ainda dos versículos 15 ao 31, ele traz o ponto para a grande tribulação, a grande aflição, um sofrimento sem precedentes, tal qual nunca houve. Que nós
estamos relaxados, sem querermos nos atentar para a brevidade desse tempo se aproxima. Temos também sinais cósmicos. O sol escurece, a lua não dá brilho, estrelas caem. Ainda fala sobre a vinda do Filho do Homem sobre as nuvens com poder e grande glória, reunido por ele todos os anjos. E agora nos versículos 31, 32, você pode ler em casa, até os 51, ele vai falar a exaltação à vigilância, porque nós precisamos estar vigilantes, estar preparados. Não adianta eu conhecer a mensagem da brevidade da volta de Jesus. Não adianta eu saber que os sinais que antecedem a sua vida estão acontecendo. Não adianta eu saber que a mensagem do Evangelho precisa ser pregada a todo mundo para somente viver o fim. Mas o que adianta de fato, o que precisa de fato acontecer, é eu estar pronto para esse acontecimento. É eu querer me preparar todos os dias para não só estar pronto, mas para também sair e cumprir a missão que foi confiada a mim. E fazer discípulo de todas as nações. E pregar o Evangelho do Reino a toda criatura. É eu abrir mão do meu conforto, da comodidade da minha casa, para sair com o sol quente, anunciando que breve Jesus vai voltar. Anunciando que esse mundo não tem mais nada para oferecer. Que esse mundo não tem perspectiva de melhora, a não ser com a volta gloriosa do Senhor Jesus. Amém? Nós precisamos nos preparar. Precisamos estar prontos. Agora há pouco, na escola sabatina, o apóstolo Paulo ele nos exorta a pensarmos nas coisas do alto. E eu lembro desse texto muito bem porque, logo no começo da minha trajetória cristã, eu participei de uma campal lá em Garanhuns, no ano 2006. O pastor Dario Fonseca prega como texto básico Colossenses 3, de 1 a 3. E ele falava justamente nessa questão, de nós focarmos nossa mente, nosso coração para as coisas do alto, para não nos apegarmos nas coisas desse mundo, para nós nos atentarmos para os acontecimentos que estão acontecendo à nossa volta e não acharmos que isso é uma coisa normal, que isso vai acontecer de todo jeito e que a gente não precisa fazer nada. Mas ao contrário, nós precisamos não só fazer algo, como também querer estar prontos e preparados para o dia glorioso da volta de Jesus. Eu finalizo essa reflexão clamando aos céus para que nós estejamos dispostos a nos preparar todos os dias para sairmos e cumprir a missão que nos foi confiada. Aí existe um grande movimento de anunciação da brevidade da volta de Jesus, mas sem os trabalhadores para sair e semear a colheita vai demorar. Esse mundo não tem mais nada a oferecer. Precisamos antecipar, abreviar a volta de Jesus. Nós sabemos como fazer isso. E nós precisamos sairmos do conforto do nosso lar para anunciar a volta de Jesus. Para dizer que nós estamos nos preparando para algo que vai mudar por completo o universo, que vai trazer de novo a paz, que vai trazer de novo a vida com sentido de verdade, e não apenas uma vida de correrias, de frustrações, de pessoas oportunistas que se aproveitam da
das pessoas, de pessoas avarentas, egoístas, mas que nós precisamos olhar para a volta de Jesus, porque precisamos de um reino eterno, onde não há existe essas coisas, onde não há existe a dor, a frustração, a angústia, e estejamos nós ou não preparados. Jesus está voltando. Amém. Ele está pronto para vir nos buscar. E a pergunta que nós precisamos refletir diariamente: eu estou pronto para ir? Eu estou pronto para receber o meu Senhor? Eu cumpri o meu papel na missão? Que o Senhor possa nos ajudar, o Senhor possa nos fortalecer, e que Ele possa todos os dias nos dar a força e a vontade de querer nos aproximar do reino dele. Eu não vou me desagravar, e que esse louvor possa transformar a nossa vida e completar a obra que o Senhor quer fazer em nós. Em breve Cristo voltará, com poder e glória se manifestará, e a terra toda em louvor servirá. Tenho cultivado a esperança, está na presença de Jesus. Não mais ver tristeza, nem morte, pranto ou dor. A base do seu reino é o amor. Cristo voltará, eu sei que voltará. Sinais apontam sua vinda. Ouça essa voz, vencer mais um de nós. Ouça os passos de um Deus que se aproxima. Imagine o céu em silêncio, com os anjos, Jesus vem nos buscar. Os santos reunidos levantam suas mãos, olham fixos o autor da salvação. Cristo voltará, eu sei que voltará. Sinais apontam sua vinda. Ouça essa voz, vencer mais um de nós. Ouça os passos de um Deus que se aproxima. Cante, irmãos. Cristo voltará, eu sei que voltará. Sinais apontam sua vinda. Ouça essa voz, vencer mais um de nós. Ouça os passos de um Deus que se aproxima. Ouça os passos de um Deus que se aproxima.
nós temos total certeza de que breve veremos Jesus voltar na justiça celestial. Mas, Senhor, nós precisamos do Espírito Santo do Senhor, nos incomode todos os dias, para que nós possamos querer estar pronto para esse encontro. Não adianta, Senhor, nós conhecermos os sinais, nós percebemos os sinais acontecendo e não queremos nos preparar para o encontro com o Senhor dos Céus. Então, Senhor, nós clamamos nessa manhã que o Santo Espírito nos incomode todos os dias, para que nós possamos ser despertados, Senhor Deus, para a brevidade da tua volta, para a brevidade, ó Deus, do encontro real com o Senhor Jesus. E que o Senhor nos incomode de tal forma que decidamos todos os dias cumprir a nossa parte nessa missão, que é ir e anunciar o Evangelho a todo mundo. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa conduzir a tua igreja até o dia da volta de Jesus, que nós te pedimos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Deus possa nos abençoar.